Olá, queridos. Graça e paz, shalom. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele cumpra todo o seu querer na sua vida, que Ele abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus propósitos, que você seja abençoada em tudo em nome de Jesus. Eu creio que esse é o desejo de Deus e é também o meu desejo para a sua vida em nome de Jesus. Sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, e aqui a gente sempre medita na palavra de Deus, a gente prega a verdade da palavra de Deus, né? Sem firulas, sem enganos, sem fábulas, mas a verdade da palavra de Deus, a fim de que, cumprindo a palavra de Deus, vivamos os propósitos que Ele tem para com as nossas vidas e experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você é muito bem-vindo aqui, já que clicou nesse vídeo, fica comigo até o final. Não se esqueça, querido, não somente assista esse vídeo, não deixe de dar o seu like, né? Faz os 3C, curta, comenta e compartilha, para que o YouTube perceba que esse conteúdo é relevante, porque se você só ouvir e não curtir, o conteúdo vai parecer não relevante para o YouTube, ele não vai entregar o conteúdo. E eu creio que é relevante e que muitas pessoas merecem ter acesso a esse conteúdo aqui. E você que vem aqui é meu parceiro, é minha parceira nisso, eu sei que você vai me ajudar, porque juntos nós vamos mais longe, nós alcançamos mais pessoas, juntos nós somos mais fortes, juntos nós vencemos. Amém? Glória a Deus por isso. Então vamos lá meditar para a palavra de hoje. Eu quero ler com você Tiago 1, 23 e 24, e diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a pratica, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Queridos, você já acordou de manhã e já se olhou no espelho? Eu até brinco, né? Eu sempre digo que os homens são mais bonitos do que nós, as mulheres, porque eles não se maquiam, né? E a gente dá uma maquiada, uma rebocada na cara, assim, no rosto, para esconder algumas imperfeições, para pôr uma corzinha, assim. Eu hoje mesmo, confesso para você, eu tô dodói, já tem alguns dias, e eu acordei não muito bem. E eu tô buscando forças, assim, de onde eu não tenho para estar aqui gravando esse vídeo com você. Então eu tava, assim, completamente pálida, uma cara de doente. E eu fui passar uma maquiagem para não parecer doente aqui para você. Mas a gente, quando acorda, a gente acorda descabelado, a gente acorda, com remela no nariz, no olho, e ninguém acorda bonito, não é mesmo? Daí a gente dá uma escovada nos dentes, dá uma lavada e aí uma penteada no cabelo e melhora um pouco o visual. Então, assim, você já imaginou se você acordasse pela manhã, se olhasse no espelho, tem remela aqui, tá babado aqui, o cabelo todo despenteado, e você simplesmente sai e não faz nada, não lava o rosto, não penteia o cabelo, não escova os dentes e continua feio daquele jeito ali. É lógico que a gente não faz isso. É lógico que a gente não faz isso. E Tiago, capítulo 1, está comparando a palavra de Deus com um espelho. E está dizendo assim que quem ouve a palavra, mas não pratica, é como um homem que se olha no espelho e logo sai e esquece da sua aparência. Ou seja, se olhou no espelho, está todo descabelado, está todo sujo, está babado, está feio, mas ele não faz nada para mudar a aparência e ele sai e continua do mesmo jeito. É assim a pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica. Então a palavra de Deus, ela é como um espelho para mim. A palavra de Deus é o espelho da alma, é o espelho da minha alma. Então eu ouço a palavra de Deus, eu vejo a palavra de Deus e ela mostra quem verdadeiramente eu sou. E então, queridos, quando eu olho a luz da palavra de Deus, eu vejo o quê? Que eu sou má. Eu vejo que eu sou deplorável. Queridos, só eu e Deus sabemos de onde Ele me tirou. Então eu sei o quão maldita eu sou fora da presença de Deus, fora da palavra de Deus. Então quando eu olho a luz da palavra de Deus, eu me vejo má, deplorável, maldita, mas eu também me vejo alvo do amor incondicional, do amor eterno, do amor imutável de Deus.
Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Esses dias eu estava conversando com o meu neto e ele estava tristinho porque as notas dele estavam baixas e a mãe dele, né, estava pegando bastante no pé. E eu disse para ele assim, olha bem aqui pro rosto da vovó. A vovó quer falar algo para você. Eu quero que você entenda que a mamãe, o papai, o vovô, a vovó, que todos nós amamos você, independente do resultado que você produz. Mas nós te amamos tanto que a gente quer que você estude, que você passe de ano, que você aprenda, que você cresça e seja alguém de sucesso. E quanto mais você se esforçar agora, mais você vai se dar bem quando você for adulto e menos problemas, menos dificuldades você vai enfrentar quando você for adulto. E assim é Deus conosco, queridos. O amor dele é incondicional. Mas a bênção dele, a prosperidade, a vitória, elas são condicionais. Veja, Deuteronômio 28 diz: se, pois, atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado de guardar todos os seus mandamentos e estatutos, então essas bênçãos virão atrás de ti e te alcançarão. E vai falar de uma série de bênçãos que virão sobre a vida daquele que ouve a palavra de Deus e pratica. E a partir do versículo 15 diz: mas se não ouvires, se não obedeceres a voz do Senhor teu Deus, não cuidares de guardar os seus mandamentos e estatutos, então essas maldições virão atrás de ti e te alcançarão. Então o amor é incondicional, mas a bênção é condicional. Isaías 1,19 diz: se quiseres e me ouvires. Veja bem, esse ouvires não é só de ouvir, entrar por aqui, sair por aqui. É ouvir no sentido de obedecer, de cumprir a palavra. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Deuteronômio 11, 26 ao 32 diz assim: eis que eu ponho hoje a bênção e a maldição diante de ti. A bênção se cumprires os meus mandamentos e a maldição se não obedecerdes os meus mandamentos. E Deuteronômio 30, 19 diz: eis que ponho hoje diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a bênção para que viva tu e a tua descendência. Então, queridos, volto a dizer, o amor de Deus é incondicional, mas a bênção, ela é condicional, ela está condicionada à obediência dos princípios da palavra de Deus. Agora, voltando ao espelho. Quando eu olho no espelho, o que é que eu vejo no espelho? Qual é a imagem que está refletida no espelho? A minha. Quando você olha no espelho, a imagem que está refletida naquele espelho é a sua imagem. Então, querido, eu preciso entender, e você precisa entender, que a palavra, ela é para mim. Quando você está ouvindo a palavra, quando você está lendo a palavra, quando você está vendo a palavra, você precisa entender que aquele espelho é a sua imagem. Então, aquela palavra é para você. Nós precisamos ter esse entendimento e eu vou explicar. Em Hebreus 4:12, a palavra de Deus diz que a palavra ela é como uma espada, uma faca de 2 gumes, ou seja, ela representa 2 direções, ela representa 2 lados. Então, queridos, sempre tem 2 lados. Tem o pai e o filho, tem o marido e a esposa, tem o patrão e o empregado, tem o pastor e tem a ovelha. Então, nós precisamos entender que quando a palavra está falando, olha, o pastor, o bom pastor é aquele que deixa 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela única ovelha que se perdeu, aquela palavra é para o pastor. Então o pastor deve ler aquela palavra e deve entender que ele precisa ir atrás da ovelha perdida. Mas se você não é pastor, se você é ovelha, a palavra para você é aquela que está em Hebreus, capítulo 13, quando diz, olha, lembrai dos vossos pastores, lembrai dos vossos líderes, obedecei-lhes, imitai-lhes a fé, para que quando eles façam não seja doloroso para eles, porque isso não lhes será proveitoso. Não será proveitoso para a ovelha que o pastor faça gemendo.
que seja doloroso para o pastor ser pastor. Mas sabe o que a gente observa? É que aquelas pessoas que são péssimas ovelhas, que se fossem pastores não gostariam de ter ovelhas como ela, ficam acusando os pastores. Eu não vou hoje, e se o pastor for um bom pastor, ele vai largar todo mundo e vai vir atrás de mim. E a gente precisa entender que a gente vai crescendo e a gente vai evoluindo. Tem uma hora que a gente deixa de ser ovelha. Jesus, ele diz assim: já não vos chamo mais de servos, vos chamo de amigos. A palavra de Deus diz que nós somos filhos, então a gente precisa evoluir de filho, de ovelha para filho. Então a ovelha perdida, ela se perde porque ela não tinha entendimento e ela se perdeu sem querer. Então sim, o pastor vai deixar 99 no aprisco e vai atrás daquela uma que se perdeu. Agora o filho pródigo, o filho que vai embora, ele vai embora porque ele quer. E o pai, ele não vai atrás do filho, ele fica em casa esperando o filho voltar. Ansioso pela volta do filho, orando pela volta do filho, mas ele fica esperando o filho voltar. E em Hebreus 12 vai dizer que ou nós somos filhos ou nós somos bastardos. Se nós não aceitamos a correção, Deus não nos tem por filhos, Deus nos tem por bastardos. Então esse é um exemplo. Então existe a palavra que diz que o marido, ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? A ponto de dar a sua própria vida por ela. E a palavra diz para a esposa que ela deve ser submissa ao seu marido como que ao Senhor. Então, se eu tenho um marido que me ama como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida dele por mim, é muito simples, é muito fácil, é natural ser submissa a esse marido. Se o marido tem uma esposa que é submissa a ele como ao Senhor, é muito fácil amar essa esposa como Cristo amou a igreja. Você está entendendo? A palavra de Deus diz: filhos, honrem os vossos pais. Obedeçam os vossos pais, para que se prolonguem os seus dias na terra. Mas diz: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Então, a palavra sempre tem a palavra que é para o filho e a palavra que é para o pai. A palavra que é para a esposa, a palavra que é para o marido. A palavra que é para a ovelha e a palavra que é para o pastor. A palavra que é para o patrão e a palavra que é para o empregado. Para o empregado, seja fiel no alheio e Deus te colocará sobre aquilo que é seu. Para o patrão, é que ele não tenha duas balanças, que ele seja alguém fiel, que ele seja leal. Tem palavra para governo e tem palavra para o povo. A Bíblia diz que o povo tem os líderes que merecem. Então eu creio, querido, que um povo que tem um falso profeta como líder, aquele falso profeta é uma resposta de Deus para o seu coração corrupto, porque ele quer ouvir falar de fábulas. Ele amontoa mestres para si, para ouvir somente aquilo que ele quer ouvir. Se nós temos um governo corrupto, é porque nós somos corruptos. Só existe corrupto porque tem quem se corrompe. E é lógico que no meio disso tudo sempre tem raras e honrosas exceções. E sempre, infelizmente, alguns bons pagam pelos maus também. Mas essa é a realidade. E o que eu quero dizer para você hoje é que a palavra é um espelho para mim. E quando eu olho no espelho, é a minha imagem que eu vejo refletida. Então a palavra é para mim. E eu encerro com Isaías 55, que diz que assim como a chuva cai do céu e para lá não torna, sem antes regar a terra e produzir a semente e dar pão àquele que come, assim a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, mas antes ela prospera na vida daquele para quem ela é enviada. Então a palavra ela é enviada para gerar vida na sua vida, para gerar vida no seu coração e para que você viva essa palavra. E em vivendo essa palavra, você se olha no espelho e você vê que tem uma ramelinha aqui, e você vê que tem um cabelo fora do lugar aqui, e você vê que tem uma babinha seca aqui, e você vê que tem uma sujeirinha aqui, e você vai se limpando, E Jesus, ele diz para nós: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, esse é o propósito da palavra de Deus, que a gente ouça a palavra e que a gente pratique a palavra. E em praticando a palavra, é como a gente se olhar no espelho e ver aquele defeitinho, e ver aquela sujeirinha, e ver aquilo lá e se lavar,
se limpar e se arrumar. É isso que a palavra de Deus quer dizer para mim e para você nesse dia. Amém? Pai, eu te louvo pela tua palavra e eu te peço que assim como o Senhor nos deu essa palavra, o Senhor nos capacite a recebermos essa palavra sobre as nossas vidas em nome de Jesus. E que nós venhamos ser não somente ouvintes, mas praticantes, a fim de que nós experimentemos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. E para a honra e glória do teu nome. Graças a Deus. Amém, querido? Tenho certeza que você foi edificado com essa palavra. Então não fica com essa bênção só para você. Faz os 3 Cs aí. Curta, comenta e compartilha. E que Deus te abençoe e te guarde. Se ele não voltar, já já a gente volta com mais um vídeo, com mais uma palavra. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.